Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2024. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Provérbios. E a lição de hoje, a lição de número 7, traz o tema Proteção contra a Insensatez, baseado no capítulo 9 do livro de Provérbios. Venha conosco e vamos aprender sobre insensatez. Lembrando que se você faz uso de slides nas suas ministrações, então seja um assinante do ebedemfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Isso mesmo, slides editáveis. A maioria dos slides que você encontra por aí não são editáveis, mas os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis e você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. Seja um assinante do ebedemfoco.com e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico em teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui. Basta você se tornar um assinante do ebedemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Então acesse o site ebedemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Tiago, capítulo 3, verso 17, que diz: "Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia." É muito interessante o que Tiago escreve aqui, porque na maioria das vezes as pessoas associam sabedoria à arrogância. Uma pessoa sábia é uma pessoa que está em um outro patamar, é uma pessoa que está em um pedestal. O sábio é alguém inatingível, a sabedoria dele é algo que deve ser venerada, e essa sabedoria o faz um homem distinto e diferente dos outros. Mas, na verdade, o que Tiago fala sobre sabedoria, que é a sabedoria divina, ele está diretamente ligada à prática da vida cristã, né? Quando ele diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, né? No sentido de que ela não está misturada, ela é original, ela é a verdadeira. Depois ela é pacífica, ela não promove a intriga, é moderada, ela traz prudência, é tratável, ela trata bem as pessoas, é cheia de misericórdia, ela sente a dor das outras pessoas, produz bons frutos, é sem parcialidade, né? Não é tendenciosa e não é hipócrita, é verdadeira, como disse lá no início, quando traz a ideia de ser pura. A sabedoria que vem do alto não é algo que está no homem por natureza, mas é advinda de Deus. Uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. É o que diz o resumo da nossa lição. E aqui eu destaquei a palavra moderação. Sabedoria, de fato, o principal fruto da sabedoria é uma vida moderada, uma vida sensata. É uma vida moderada, e a moderação produz uma vida sensata.
O texto bíblico da nossa lição se encontra em Provérbios capítulo 9, do verso 1 até o verso 9, do verso 13 até o verso 18. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza vai ler o capítulo 9 de Provérbios para se inteirar do assunto. Então vamos para a nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar o capítulo 9, que apresenta duas senhoras. A primeira, a sabedoria. A segunda, a loucura. O sábio tem procurado apresentar a sabedoria como personagens para criar uma imagem forte na memória de quem está lendo, né? E aqui ele apresenta a sabedoria como uma mulher prudente e sensata. E ele também apresenta a loucura também como uma personagem, uma mulher desesperada, gritadeira e assim por diante. Nesta lição nós veremos a qual delas deveremos dar ouvidos. Primeiro tópico, duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. O capítulo 9, uma introdução, uma exposição do capítulo 9. Esse capítulo de Provérbios é a conclusão da primeira seção do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9, que se caracteriza pela apologia da sabedoria, né? Faz uma defesa da sabedoria, né? Nós já falamos isso em outras lições, que os temas principais ou grandes temas da Bíblia sempre têm momentos épicos para eles na Bíblia, como o amor, como a ressurreição, né? E agora nós vemos nos capítulos de 1 a 9 de Provérbios uma ênfase poderosa na sabedoria como algo indispensável, especialmente para os jovens. Nestes 9 primeiros capítulos, o sábio deseja mostrar o quanto a sabedoria é boa, verdadeira e bela quando compreendida e aplicada à vida do jovem que dela se alimenta. Esses 9 primeiros capítulos de Provérbios faz, como diz o autor, uma apologia poderosa à sabedoria, especialmente aplicada à vida do jovem. Porque, de fato, todo homem, toda mulher precisa de sabedoria. Mas o jovem tem necessidade de sabedoria urgente para melhor levar a sua vida. Porque a sabedoria dará ao jovem equilíbrio, direcionamento, sensatez para a sua vida. O capítulo 9, o verso 1, por exemplo, faz uma observação que é muito interessante, né? Uma vez que está sendo direcionada essa explicação, esse conselho aos jovens, faz uma observação bem interessante. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Ou seja, a palavra 7 aqui não significa que eram de verdade 7 colunas, um numeral, mas a ideia, muitas vezes na Bíblia, especialmente num contexto de sabedoria, né, quando se fala 7, né, essas 7 colunas, está falando de plenitude, de perfeição. Ou seja, a sabedoria edificou perfeitamente a sua casa. Não faltou nada, não errou em nada, e não falhou e nem faltou em nada. Ela preparou, ela não corre risco, ela não está vulnerável, porque ela pensou em tudo, ela organizou tudo e está tudo muito bem organizado. Assim, o capítulo 9 está dividido em 3 seções. O convite da Senhora Sabedoria, do verso 1 até o verso 6. O interlúdio entre os 2 convites, né, do verso 7 ao 12.
e o convite da Senhora Loucura, do 13 ao 18. Nesta lição, nos deteremos nas seguintes sessões, versículos de 1 a 6, falando sobre a sabedoria, e os versículos de 13 a 18, falando sobre a loucura. A Senhora Sabedoria. O capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora que, em primeiro lugar, edificou a sua casa sobre 7 colunas, que eu falei agora há pouco. Essas 7 colunas não quer dizer que a casa, nesse sentido, tenha 7 colunas, que é necessário que toda casa tenha 7 colunas, que o inteligente fazer uma casa com 7 colunas. Não. O que o autor está enfatizando 7 aqui é a ideia de plenitude, de perfeição. Que o que ela fez foi fazer as coisas do jeito certo, sem deixar falhas. Completamente organizado, bem planejado, sem deixar falhas, Então, quando o capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora que, em primeiro lugar, edifica a sua casa sobre 7 colunas, ele está dizendo que a sabedoria edifica a vida de forma plena, completa, de forma ordeira, perfeita. A melhor forma de se edificar a vida é uma vida com sabedoria. Ou seja, uma casa espaçosa, alicerçada, confortável para receber os que desejam acolhimento em suas dependências. Não tem a ver com algum princípio de construção, tem a ver com o princípio de que as coisas foram feitas da forma mais correta, mais perfeita, mais organizada possível. Além disso, ela preparou a mesa com comidas apetitosas e bebidas de aromas agradáveis, Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. A ideia aqui também é dizer que uma vida com sabedoria é uma vida abundante. Quem vive com sabedoria vive de forma abundante, não vive na escassez e nem na miséria. Porque uma vida de imprudência é uma vida de miséria. Certamente uma das grandes amigas da miséria é a imprudência. Uma pessoa que vive na miséria pode ter certeza que é uma pessoa que não tem prudência, não sabe organizar, não organiza as coisas da forma certa. Dessa forma, ela deu ordens às criadas para convidar todos os que são simples e faltos de entendimento. Ou seja, preparou tudo, tem abundância e agora chama aqueles que têm falta. Abundância de conhecimento, abundância de prudência, de entendimento, abundância de inteligência, de sensatez, abundância de domínio próprio e assim por diante. Tudo aquilo que a sabedoria tem de abundante, ela prepara, coloca à mesa e convida todos aqueles que não têm o que ela tem para poder compartilhar. Especialmente os jovens. Como eu falei no início, o contexto é basicamente direcionado aos mais jovens. Direcionado a jovens. Então, a sabedoria prepara uma mesa com tudo aquilo que ela tem de melhor, com tudo aquilo que é necessário e manda convidar aqueles que não têm, especialmente os jovens. É interessante destacar aqui que as criadas normalmente são apresentadas como os mestres, os líderes espirituais e os pais que constituem a relação do jovem. A sabedoria chamou os mestres, os líderes espirituais e os pais e falou para eles convidar seus filhos, seus discípulos, para seus liderados, para receberem o melhor, receber dela tudo aquilo que ela havia preparado. Nesse contexto, a Senhora Sabedoria conclama todos os jovens: vinde e fartem-se,
Comei e bebei da sabedoria, fartem de sabedoria, fartem do que a sabedoria tem de melhor, fartem da sabedoria em si, fartem dos frutos da sabedoria. Olha, eu acho sensacional essa ideia do Salomão. Criar essa imagem, né? A sabedoria como um personagem que prepara situações para que os jovens que têm pouca sabedoria possam usufruir, possa adquirir sabedoria. Porque a ideia de Salomão aqui é mostrar que a busca por sabedoria e os frutos da sabedoria se percebem na vida prática. Não é algo abstrato, é algo prático. Por isso que ele coloca a mesa, a comida, essas coisas, porque traz à memória aquilo que realmente é prático, é real. Vinde, comei e bebei da sabedoria. A sabedoria tem aquilo que nós precisamos para ter uma vida melhor. Quem aceita esse convite abandona a insensatez e caminha pela trilha do reto entendimento. Então, jovens, o professor deve explorar isso com seus alunos. Devemos abandonar o caminho da insensatez, aceitar o convite da sabedoria para nos fartarmos de entendimento, para trilharmos o caminho reto do entendimento. A senhora loucura. Diferentemente da senhora sabedoria, a senhora loucura é alvoroçadora, isto é, barulhenta, e ao mesmo tempo sedutora em estratégias para alcançar as suas vítimas. Verso 13, também 7 e 11. Diferentemente da sabedoria, ela é falta de entendimento. Não tem bom senso nem respeito pelas coisas de Deus. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Ela se baseia na sua sedução. Ela dá ênfase na sua sedução. A loucura, ela dá ênfase na sedução. As pessoas pensam que viver uma vida louca é aquilo que é maravilhoso. E aí são baderneiros, barulhentos, insensatos, imprudentes, mas eles mal sabem que o que essa loucura propõe são algemas, na verdade. São destruições. É um alvoroço que parece ser festa, mas não é festa. É muita sedução, porque não tem conteúdo, e então precisa seduzir. Seduz com aquilo que é natural do jovem, falta de sabedoria, falta de conhecimento e desejo carnal. Mas, na verdade, aquilo que parece ser festa, aquilo que parece atraente, é, na verdade, uma cilada para a vida do jovem. A arma da sedução é apresentada de uma posição de esplendor, pois a senhora loucura se assenta nas alturas da cidade. Provérbios 9,14 diz: assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira. De lá, junto com uma elite formadora de cultura, ela chama os jovens simples, seduzindo-os da seguinte forma: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Olha só, é o que a loucura faz, é o que a insensatez faz. Ela usa a sedução, ela faz barulho, e com a sedução faz os jovens, faz os que têm falta de entendimento pensar que aquilo é glamour, que aquilo é beleza, que aquilo é satisfação. Basta você olhar para os bailes, para as raves, basta você olhar para as festas de hoje em dia, dos jovens de hoje em dia.
A loucura está lá dizendo: beba, use drogas até cair. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, isso é liberdade. Grite feito um idiota que isso é belo, é liberdade, você é livre para fazer o que quiser. Olha, os maiores artistas, os maiores jogadores de futebol, os maiores atores, atrizes, cantores, eles gostam dessas festas, eles estão nessas festas, eles bebem, eles extravagam, ficam bêbados, fazem idiotice, fica cada vez mais famoso, fica mais conhecido. É isso que a loucura fala. Ela está dizendo para os jovens que ela está numa posição de esplendor. Olha, os ricos, os artistas, os famosos, posição elevada de esplendor. Eles gostam disso. Eles gostam de fazer essas coisas. Os sábios deste mundo, construtores, formadores de conteúdo, de cultura, formadores da cultura. Ah, os sábios. Eles também vivem assim, os sábios. Ah, não faz mal você roubar. É bom, isso é liberdade. Ah, não faz mal fazer coisas escondidas. Ou melhor, se ninguém saber tá ótimo. É ruim quando alguém sabe, mas se você conseguir fazer sem ninguém ver, não tem problema, é suave. Faça no oculto, faça escondido. É no oculto. Pegue aquilo que não é seu. É isso que a loucura está falando. É isso que a insensatez está ensinando para os jovens. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Esse convite não lembra as falas da serpente a Eva? Em Gênesis 3, 4 e 5. Deus havia dito para Adão e Eva: não coma do fruto, porque se vocês comerem do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, vocês morrem. A morte ali era passar a morrer. A morte ia adentrar a existência humana, porque a ideia, muito possivelmente, é que o homem não morreria. E também a morte seria espiritual, porque haveria um afastamento, uma ruptura na relação do homem com Deus. Mas olha o que a serpente diz: não, isso é exagero de Deus. Deus é exagerado. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão. Como Deus, vocês sereis conhecedores do bem e do mal. Sim, a serpente estava mentindo? Não. Como Deus, o homem passou a conhecer o bem e o mal. O problema é que não parava por aí. O problema é que o receio de Deus, a proteção de Deus não era sobre conhecer o bem e o mal. O problema de Deus era sobre ter o mal em si. Esse era o problema que Deus não queria que o homem tivesse acesso. E a serpente fez isso parecer uma mentira. A serpente fez parecer que conhecer o bem e o mal era um privilégio. Porque Deus sabia o bem e o mal, Deus sabe a diferença entre bem e mal. Então, era um privilégio. É assim que a insensatez, que a loucura, que o diabo, que o mundo faz com as pessoas. Tenta fazer-lhes acreditar que o errado não é tão errado. Que as águas roubadas é doce. Que é melhor fazer escondidinho, se fazer escondido não tem problema. É isso que o mundo quer fazer as pessoas acreditar. O capítulo encerra de maneira dramática, dizendo que onde a senhora loucura está, também se encontram os mortos nas profundezas do inferno. Aonde a senhora loucura está, dizendo que o que é roubado não faz mal, dizendo que se fazer escondido não faz mal, que o problema é a aprovação ou reprovação social, não o problema as consequências físicas ou o problema do pecado. Se fizer escondido não tem problema, mas esquece de dizer que a loucura é, como diz o escritor, é uma mulher desesperada. Ela está buscando a quem possa tragar.
ela só sabe se vestir bem, ela sabe usar a sedução, ela já capturou pessoas que para a sociedade são importantes como artistas, intelectuais, criadores de cultura, e usa eles como fantoches para dizer para os jovens que essa é a vida ideal. Mas é mentira, porque como diz o texto aqui, o texto bíblico termina dizendo: aonde está a loucura, também estão os mortos e o inferno, porque é para lá que essas pessoas que vivem assim irão. Essa sessão então mostra que é melhor escolher o caminho de vida que o caminho da morte. E o caminho da vida, todos nós sabemos, é o caminho da sabedoria. Porque o caminho da sabedoria, ela prepara a casa, não deixa nada faltar, tudo organizado. Ela prepara a mesa, tem tudo. Ela convida quem não tem para se fartar e ter equilíbrio. Enquanto que a loucura, ela vem sorrateira, seduzindo, mentindo, dando desculpas, colocando pessoas para falar aquilo que ela não tem coragem de falar, e aí criando roupagens, capas para mentiras antigas, criando roupagens para pecados graves, para poder amenizar a situação. E aí os jovens, sem entendimento, sem sabedoria, acabam abraçando a senhora loucura. E o destino deles é com a morte e o inferno. Segundo tópico, a sabedoria como antídoto contra a insensatez. A sabedoria apela para a mente. O convite da sabedoria em Provérbios 9 pode ser correlacionado com o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum valor nisso, pensai. Alimente a sua mente com aquilo que é de valor. Sim, atender de maneira prática aos apelos da sabedoria divina passa, como vimos em lições anteriores, pela faculdade do pensamento dominada pela palavra de Deus com as coisas do alto. Né? Olha só que interessante, voltando o slide aqui para nós compreendermos. Atender de maneira prática os apelos da sabedoria divina passa pela faculdade do conhecimento, do pensamento. Né? Atender a sabedoria passa por levar a sua mente cativa a Deus. Dominada pela palavra deve estar a sua mente. Dominada, ou seja, como disse o texto, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, pensem nisso. Preencha a mente de vocês com isso. Assim sendo, o convite da sabedoria é usar de maneira proposital a faculdade intelectual, de maneira que levemos cativo todo o pensamento à obediência a Deus. Preencha seus pensamentos, remoa, como a gente costuma dizer, a palavra de Deus em sua mente, medite e remedite, deixa lá essa palavra transitando na sua cabeça o dia todo, para que assim você possa levar os seus pensamentos cativos ao Senhor. E tendo seus pensamentos cativos ao Senhor, governado pelo Senhor, você não cairá nas ciladas da senhora loucura. A sabedoria apela para o fazer o bem, pensando no que é eterno, santo e elevado. Do ponto de vista espiritual, essa realidade celestial, por intermédio do Espírito Santo, afeta os nossos sentidos, desperta em nós o amor por Deus e por isso pelo próximo. E podemos colocar em prática o que pensamos. Pensando no que é eterno, santo e elevado, devemos preencher a nossa mente com aquilo que é eterno, puro e elevado. Lembra do ditado popular, mente vazia, oficina do diabo? Então não devemos deixar a nossa mente vazia. Devemos preenchê-la com o que é eterno. A eternidade mora dentro de nós. Nós ficamos tentando o tempo todo apagá-la.
tentando o tempo todo destruí-la, mas nós devemos, na verdade, deixar a eternidade expandir-se em nós, preencher o nosso coração, a nossa mente e preencher com pensamentos elevados, santos, de pureza, de modo que assim a nossa mente esteja plenamente dominada por aquilo que é eterno e vem de Deus. A sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa o que pensamos. Nós não podemos fazer os nossos pecados de forma virtuosa. Nós não podemos fazer o que é mal de forma virtuosa. Mas aquilo que é de boa fama, aquilo que é puro, aquilo que é agradável, isso a gente pode fazer de forma virtuosa. Então, usar a sabedoria para fazer as coisas de forma virtuosa, fazer aquilo que pensamos de forma virtuosa, é fazendo aquilo que é justo, honesto, sensato, puro e de boa fama. Em todo momento, o ensino do Novo Testamento é um chamado a colocar em prática o que pensamos de acordo com o que aprendemos com Jesus e sua palavra. Tiago 1:22 e Mateus 7:24. Mateus 7:24 e 25 fala dos dois homens que construiu a casa na areia e o outro que construiu a casa na rocha. A diferença entre quem constrói a casa na areia e quem constrói a casa na rocha. A vida cristã é um caminho de sabedoria. O Novo Testamento nos ensina que a vida cristã é um caminho de pensar e de fazer o bem. Por isso é um caminho de sabedoria, mas uma sabedoria que vem do alto. O apóstolo Paulo escreve dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Por isso, a caminhada do cristão é uma caminhada de sabedoria que o impulsiona a querer o bem das pessoas, a querer a libertação dos cativos, a salvação dos pecadores, a cura dos enfermos, a alegria nos lares, o caminho de fazer o bem. Este é o caminho de fazer o bem. E é isso que a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento. Por isso é um caminho de sabedoria, mas uma sabedoria que vem do alto. Como diz Tiago, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Assim sendo, o jovem cristão não é chamado para viver meramente de acordo com os seus sentidos ou instintos? Será que é isso? Não, o jovem cristão é convidado por meio de uma vida sob a direção do Espírito Santo a ponderar as suas escolhas e que essas escolhas sejam feitas à luz da palavra de Deus, de modo que ele se encontre em fidelidade com Cristo em sua causa. O convite ao jovem cristão é a viver uma vida ponderada, equilibrada, à luz da palavra de Deus, para que ele cumpra o seu chamado com fidelidade a Cristo. Por isso, diferentemente de um caminho de insensatez, a vida cristã é um caminho de sabedoria, moderação e temperança. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Um caminho de sabedoria é um caminho de temor a Deus. E é interessante porque a gente acostumou a dizer assim, fulano está desviado, está lá no mundo, mas ele ainda tem temor. Não, não tem não. O temor a Deus, que é esse princípio de sabedoria, ele se reflete em uma vida de obediência. Uma vida de sabedoria é uma vida de temor. E uma vida de temor é uma vida de obediência. Ninguém que diz temer a Deus pode, de fato, viver em desobediência, porque isso não seria temor. É uma vida de moderação, de equilíbrio, de amor ao próximo, uma vida de equilíbrio, sem extravagância, de temperança, de autocontrole, de
autopreservação, não é uma pessoa espalhafatosa, como é a dona loucura, bagunceira, gritadeira. É uma pessoa temperada, uma pessoa equilibrada. Sim, a vida cristã é um caminho de sabedoria, moderação e temperança, de temor a Deus, de humildade e de controle. Terceiro tópico, a loucura como comportamento desvairado. A senhora loucura apela aos sentidos. Diferentemente da senhora sabedoria, a senhora loucura apela para uma vida baseada apenas nos sentidos, nos instintos mais baixos do ser humano. Quando nós falamos da loucura aqui, nós podemos também entender que o autor está falando que a loucura é o pecado, é a natureza caída do ser humano. E aqui o comentarista faz essa observação que eu acho sensacional. A senhora loucura apela para uma vida baseada apenas nos sentidos e nos instintos mais baixos do ser humano. O pecado leva você a uma vida animalesca. O pecado leva a pessoa a viver como um animal, apenas para satisfazer seus instintos mais primitivos. As pessoas, então, pensam que satisfazer seus sentidos, ouvir aquilo que satisfaz seu ego, comer aquilo que satisfaz o seu ego, dar prazer ao seu corpo, hedonismo, sem nenhum controle, sem nenhuma base. As pessoas estão pensando que isso é legal, mas não é. E isso é apelar para os instintos mais primitivos. E isso não é absolutamente nada sensato, nada sábio. Imagine uma pessoa que vive para comer, um glutão. É uma pessoa que peca e vai morrer. Imagina uma pessoa que vive para beber cachaça, para usar drogas, peca e ainda vai morrer. E assim por diante. O pecado, a loucura, ela desperta na pessoa o desejo de viver os instintos mais primitivos do ser humano, e isso leva à ruína. Podemos perceber isso nos escritos de Tiago, em que ele descreve a loucura, ou melhor, a insensatez, como sabedoria terrena, animal e diabólica, primitiva, que é um artifício do diabo. Escolher viver a satisfazer os seus desejos pecaminosos, isto é influência do diabo, não é natural. Essa sabedoria terrena é animal, são expressões que revelam a agitação dos sentidos, a insatisfação, revela o hedonismo, o desejo desenfreado, o descontrole, o vício. São essas coisas ruins que levam à destruição. Por isso, quem tem um estilo de vida baseado apenas no que sente, buscará a felicidade puramente por meio dos sentidos que expressam o prazer. O problema disso é que cedo ou tarde você cria resistência a isso. E todos estes elementos de prazer já não mais satisfará. Não estou inventando. Isso é estatística. Isso está provado na história. Quanto mais a pessoa vive para satisfazer seus desejos, seus impulsos, ao longo do tempo, mais e mais essa pessoa perderá o controle. Até porque o prazer está diretamente associado ao neurotransmissor, que é a dopamina. E a dopamina, quanto mais você eleva a dopamina, ela sobe, vai lá, vamos colocar aqui uma escala, no pico de 10. Aí quando você termina aquilo que você fez, que levou a dopamina ao pico de 10, ela baixa para 2. E aí, quando você vai fazer de novo, ela não quer mais 10, ela quer 12. E aí, o pico agora é para ir para 12. Para 12 você precisa de mais. E assim é de mais e mais e mais até você se destruir.
Viver a vida levando em conta apenas os sentidos do ponto de vista bíblico é viver de maneira louca, alvoroçadora e insensata. Nós não fomos criados para viver de acordo com os nossos sentidos, mas para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E outra, os nossos sentidos foram afetados pelo pecado. Então, muito menos agora devemos viver de acordo com os nossos sentidos. Devemos viver de acordo com a vontade de Deus, para que a nossa natureza seja dominada, vencida, mortificada, para que a vontade de Deus seja feita em nós. Comportamento pecaminoso versus moderação cristã. Viver um estilo de vida baseado nos instintos, na maioria das vezes, pode até ser hipnotizante, né? Ir para as raves, dançar, beber, praticar esportes radicais, gastar dinheiro, mentir, se expor, enfim, um estilo de vida radical, um estilo de vida livre, entre aspas. Na verdade, o comportamento pecaminoso parece mais convidativo e agradável do que o estilo de vida cristão. E isso é absolutamente simples de entender. Porque o comportamento pecaminoso, ele é um convite a satisfazer a carne. E o estilo de vida cristão é uma ordenança a se abster dos desejos da carne. E como a nossa carne ela é pecadora, né, ela é caída, como diz o teólogo, a nossa natureza ela é livre como as águas de uma cachoeira para seguir o curso da natureza. Ela é perfeitamente eficiente para seguir o curso da natureza. A natureza é pecaminosa. A natureza é inimiga. Estou falando da nossa natureza, viu? Da nossa natureza caída. Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, e que ela é livre, absolutamente livre para seguir o curso oposto a Deus. E aí é óbvio que o comportamento pecaminoso é mais convidativo e mais agradável para a natureza do que o estilo de vida cristão, porque o comportamento pecaminoso é deixar a natureza seguir o curso, não vai ter nenhum tipo de oposição. É só deixar a natureza viver o curso dela e não ter nenhum tipo de oposição. Isso se torna mais agradável. No mundo onde a rebeldia é proeminente, deixar as pessoas viver como quer é o que elas mais querem. Mas o estilo de vida cristão é o oposto disso, é o andar na contramão. É abrir mão da natureza e entregá-la nas mãos de Deus para que ela seja dominada, governada e transformada. Mortificado aquilo que deve ser mortificado e dado uma nova natureza. É óbvio que isso vai parecer muito mais difícil e até será mais difícil. Mas as consequências, aquele que parece agradável, as consequências serão desagradáveis. Mas aquele estilo de vida que parece mais duro, as consequências serão graciosas. O problema é que, enquanto se vive desavisadamente por meio dos sentidos, em busca do prazer, a pessoa não desenvolve a consciência dos danos que vão se avolumando ao longo do tempo. É aquilo que Paulo ensina em Gálatas 6 e 7, meu querido. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Muitas pessoas insensatas, tolas, dominados pela loucura, vivem uma vida desvairada, sem nenhum controle, sem nenhuma sabedoria, sem nenhuma prudência. Estão esquecendo que isso vai cobrar o seu fruto. O fruto dessa vida desvairada, desregrada, imprudente, é destruição. As pessoas geralmente estão vivendo assim e estão pensando que não vão ter que pagar um preço, que não será cobrado nada deles. Tudo que o homem plantar, isso também colherá.
A ilusão de que é mais fácil viver pecaminosamente logo será desfeita quando desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Ou seja, no momento de uma AIDS, no momento de uma tuberculose, no momento de um tiro no peito, no momento de um acidente grave, no momento de uma gravidez indesejada, no momento de um câncer, no momento de uma cadeia, de uma prisão, aí você vai lembrar que a sua casa foi construída na areia e que a chuva agora chegou e os rios agora transbordaram e os ventos agora estão fortes e a sua casa não tem estrutura, não tem base. A vida moderada é proteção para a alma. O livro de Provérbios faz um apelo tal qual o mesmo que nosso Senhor fez no Sermão do Monte, Mateus 7:24. Ao jovem cristão, para que construa a sua vida sobre uma premissa verdadeira, elevada e segura. Cuidado com as premissas. Eu sempre falo isso. Se a premissa é errada, todo o caminho e até o final será errado. Por mais aparentemente correta que seja essa premissa, se ela não for de fato correta, se ela não for sabiamente, previamente pensada, analisada, será um desastre. Será um desastre. E como diz aqui o escritor, ao jovem cristão, para que construa sua vida sob uma premissa verdadeira, elevada e segura. Isso me faz lembrar do que João Calvino dizia: a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Ou seja, eu creio no que a Bíblia diz e só creio como doutrina aquilo que a Bíblia diz. E é minha obrigação viver, praticar aquilo que a Bíblia ordena. Por isso, na fé cristã, a vida de moderação é uma das mais importantes virtudes que devemos desenvolver em nosso trajeto com Cristo. Assim sendo, é sabedoria preferir no lugar da sujeira a pureza, no lugar da confusão a paz, no lugar do desvario a moderação, no lugar da falta de trato com as pessoas, ser bem tratável. É melhor viver uma vida pura, viver uma vida em paz, viver uma vida moderada. É melhor ser gentil. Isso dá menos trabalho e constrói muito mais network na vida. No lugar da cólera, a misericórdia. No lugar dos maus frutos, os bons frutos. No lugar da hipocrisia, a autenticidade cristã. E aí nós voltamos mais uma vez a Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Uma das consequências de uma vida de moderação cristã é a verdadeira felicidade. Você não vai dever nada a ninguém. Quantas pessoas eu conheço que viveram vidas desregradas, que plantaram sementes horríveis e hoje não têm paz, porque não tem sossego, porque todo tempo alguém está cobrando alguma dívida, algum tipo de dívida, seja uma dívida financeira, seja uma dívida moral, seja uma dívida emocional. Mas quem vive uma vida moderada, vive a vida da felicidade. Nossa conclusão. Nesta lição, vimos que a Senhora Sabedoria simboliza a vida com Cristo, em que a moderação é uma virtude a ser buscada e vivida, e que a Senhora Loucura simboliza a vida insensata, baseada apenas nos apelos dos sentidos para uma vida desregrada e descompromissada com os valores do reino de Deus.
Busquemos, portanto, a vida moderada, em que a sabedoria que vem do alto se manifesta a todos os que estão ao nosso redor. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Para mais informações, acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94, é o DDD 984092869. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na sua EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.